Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 6, Embaixador de Cristo. Autores Esdras Má e Miguel Má. Título da semana 2, Sob a restrição de Deus. Quarta-feira, ler com oração, João 16:13, que diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Respeitar a esfera de ação que Deus demarcou. O título da semana, Sob a restrição de Deus, e seu encargo central surgiram de 2 Coríntios 10, 13 e 18. Leiamos: Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, que se estende até vós. Versículo 13. Agora vamos ler de maneira literal o que no original grego se traduz. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas de acordo com a medida da régua que Deus nos distribuiu. Veja, há uma régua com a qual Deus mede nosso território de ação em sua obra. Não posso ultrapassar essa medida. Isso é algo muito profundo. A cada um de nós isso é aplicável, quer apóstolos, quer cooperadores, quer presbíteros e diáconos, bem como todos aqueles que servem ao Senhor. Deus já estabeleceu uma medida de atuação para você. Prosseguindo a leitura de 2 Coríntios, lemos: Não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, capítulo 10, versículo 14 de 2 Coríntios. Paulo não ultrapassava os limites, mas no território que Deus lhe demarcara, avançava com o Evangelho de Cristo. Não podemos pensar a nosso respeito além do que convém. Deus já demarcou a esfera de atuação na qual Ele deseja usar-nos. De nossa parte, pelo iluminar do Espírito, precisamos saber qual é essa demarcação para que respeitemos e não ultrapassemos os limites. Caso isso não aconteça, é certo que causaremos dano em vez de edificação. Continuando, lemos: Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Capítulo 10, versículos 15 ao 16 de 2 Coríntios. Ao se referir ao trabalho alheio, Paulo tinha ciência de que Deus também havia medido porções em sua obra para outros. Ele não queria interferir no que o Senhor demarcara aos demais. Era como se Paulo dissesse: Deus mediu uma esfera de atuação em sua obra para os apóstolos de Jerusalém, e eu não quero interferir. Por outro lado, estava claro que Deus lhe demarcara uma porção em sua obra. A igreja em Corinto estava demarcada pela régua de Deus aos cuidados de Paulo. Conforme o relato do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas estavam na região da Frígia e Galácia e tinham planos de ir para o sul para pregar a palavra na Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Nossa mente humana não consegue compreender porque o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia. Então, tentaram ir para o lado norte, para Bitínia, mas novamente o Espírito de Jesus não o permitiu. O que nos chama a atenção aqui é a obediência de Paulo e Silas. Eles se submeteram à restrição de Deus, abrindo mão de seus planos e sua agenda. Qual o motivo disso? A resposta se encontra nos próximos versículos. Leiamos: E tendo contornado Mísia,
desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos 16, versículos do 8 ao 10. Deus estava abrindo as portas para Paulo pregar o Evangelho na Europa. Ao despertarem daquela visão, Paulo e Silas chegaram a uma conclusão: Deus está estendendo o limite de nossa atuação. Graças ao Senhor, Paulo aprendeu a obedecer ao guiar do Espírito. Assim foram para Filipos, Tessalônica, Atenas e, por fim, Corinto. O que Paulo está falando nesses versículos é que a região da Caia foi dada por Deus para Paulo e seus companheiros. Essa região foi medida por Deus e entregue a Paulo. Não foi entregue para os judaizantes de Jerusalém. Portanto, estes não deveriam ter ido para lá para perturbar as igrejas. Vamos esclarecer isso amanhã. Pergunta de hoje: por que devemos obedecer ao guiar do Espírito, mesmo que seja para restringir nossa atuação na obra de Deus? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.